A Associação Brasileira Espírita de Direitos Humanos e Cultura de Paz, ABREPAS, é uma entidade cultural, educacional, científica e espiritualista sem fins lucrativos, fundada em 2018 sobre os princípios de democracia, transparência, pluralismo de ideias, diversidade de gênero, etnia e não violência, tendo por missão estudar, divulgar e promover os direitos humanos, a cultura de paz e a não violência, juntamente com seus valores, práticas, atitudes e formas de conduta alinhados à filosofia espírita, entendendo esta como um conjunto de princípios revelados à humanidade a partir da codificação de Allan Kardec. Nesse ínterim, propõe a ABREPAS promover campanhas de divulgação e conscientização de ações que visem a inclusão, a diversidade, a interlocução com os movimentos sociais e espiritualistas, a representatividade, a equidade e a dignidade da pessoa humana, tanto dentro do movimento espírita quanto na sociedade em geral, compartilhando e publicizando o que há de correlato com seus princípios em torno da produção científica, artística e cultural da humanidade. Olá, estamos de volta com o nosso Quinta com Arte. O Quinta com Arte é um projeto da ABREPAS, criado com o intuito de promover, toda quinta-feira, conversa com artistas sobre a arte e suas variadas manifestações, tendo como foco os direitos humanos, a cultura de paz e a não violência, perpassados pelo espiritismo, procurando dilatar e contextualizar os pressupostos espíritas para além dos muros doutrinários. E estamos hoje com o nosso entrevistado, que é o Otto Caetano. O Otto Caetano é ator de teatro, cinema e trabalhador do SUS, do Centro de Atenção Psicossocial do CAPS da Prefeitura de Goiânia, na função de educador social. O Otto é também integrante da Companhia Mínima de Teatro e do movimento Arte, Saúde e Cultura, coletivo Desenduca. Eu quero convidar aqui, Otto, seja bem-vindo com a gente. Opa! Olá, tudo bem? Boa noite, Franco Pimentel. Um prazer estar aqui com você, Prazer estar me juntar a com você nessa live. E já conhecendo um pouco da ABREPAS aí de algum tempo, né? Em outros momentos que a gente já teve junto, né? Estava vendo as imagens aí da abertura do programa. Sim. E lembrando, me recordando de outros momentos que nós já estivemos juntos, com o intuito de falar e você viu lá da cultura de paz, né? Muito me encanta esse trabalho, esse programa e essa associação. É um prazer. Legal. Prazer todo nosso, Otto, estar aqui com você hoje. Hoje a gente vai conversar sobre várias coisas. Nós já tínhamos proposto, né, nos encontrar outras vezes, mas não houve jeito, teve alguns contratempos, nós tivemos que desmarcar. E, graças a Deus, a gente está tendo essa oportunidade hoje. É sempre muito bom conversar com você. Você é um amigo que a gente não precisa nem ficar falando muito disso. É quando a gente senta para conversar, a gente conversa por várias horas, né? Sim, Eu tenho um grande prazer. Somos amigos e irmãos. Exatamente. E olha, estamos juntos. Otto, você está onde hoje, Otto? Você estava em Goiânia esse tempo atrás. Você está onde agora? Me diga isso. Tá, eu só vou fazer uma correção aqui, Franco. Quando você mencionou o coletivo do qual eu faço parte, o coletivo de arte, saúde e cultura, Desencuca. Okay? Desencuca. Não, o coletivo Desencuca. Galera, então, e respondendo... Eu falei Desenduca. Exatamente. Às vezes a gente deseduca também. Então, eu respondendo a sua pergunta, Franco, eu estou em São Luís do Maranhão, na nossa capital mais ao norte aqui, né, a ilha de São Luís, Oceano Atlântico praticamente, aqui a mais próximo dos trópicos, aqui, mais perto do Equador, na casa da minha mãe, né, da capital de São Luís. Estou aqui tirando umas férias, um descanso aí depois de
2 anos na prefeitura de Goiânia sem tirar férias, eu meio que forcei umas férias para estar aqui um pouco no aconchego da casa da minha mãe e também me cuidando um pouco, né? E é isso. E aí topei, abri essa exceção para você, para a Abrepaz, para a gente conversar hoje, mas realmente eu estou aqui num momento de autocuidado e férias. Que maravilha. Eu agradeço muito pela tua atenção, por você ter aberto essa possibilidade na sua agenda. Como é que está a questão da pandemia por aí em São Luís, Otto? Então, Franco, essa questão da pandemia, acho que não é diferente do resto do país, né? A gente tem uma questão aí em que a gente sabe que a ciência preconiza algumas coisas e que nem sempre a população em geral é capaz de colocar em prática, né? Uhum. Em relação à questão dos cuidados, questões de distanciamento e, né? A gente vê muita aglomeração nos espaços mais comuns e tal, tipo praias aqui e tudo mais. Uhum. Eu mesmo, quando fui à praia aqui, fui à praia mais distante, mais assim, afastada, em função, obedecendo um pouco, muito em função do cuidado, até mesmo com os meus pais, que já são idosos, né? Meu pai tem 86 anos, minha mãe 76. Sim. E aí a gente que vive muito, as nossas ações aqui é muito em função deles, essa questão do cuidado com a pandemia. Mas São Luís é igual ao resto do país, né? A população está aí todo mundo nos seus corres, por conta muito das suas necessidades, não pode parar. E é isso. Eu acho que a gente tem aqui uma cidade muito tropical, né? De muitas atrações turísticas, praias e tudo mais. E muitas atrações irresistíveis. Então, tem muita aglomeração. Enfim. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E não deve. E esse período agora as pessoas não estão muito ligadas nisso, não, né? Aí não é muito diferente daqui, não, né? Exatamente. Não é diferente. Tá. Diferente então, é só o calor. Se cuida então, amigo. Aí se cuida, porque a coisa não está nem um pouquinho fácil, né? A tendência é que a gente tenha um aumento muito grande de casos agora daqui para frente, um aumento substancial, e as pessoas não estão nem se tocando. Parece que as pessoas perderam o medo, né, da pandemia. Uhum. Isso se tornou uma doença crônica social. Apenas isso. Exatamente. É isso. Otto, diga lá. Otto, você como é que é? Explica pra gente o que é essa coisa do educador. Você é um educador social. O que é ser um educador social? Você pode explicar pra gente como é que você trabalha na prefeitura, né, no CAPES, e tem essa veia aí? Então, o educador social, ele vem muito da questão da educação informal, né? Uhum. Dessa educação mais global, digamos assim, né? E então é muito o nosso fio condutor em termos de ações é muito ligado à cultura, é muito ligado a questões do cotidiano, questões propriamente da educação, e também eu especificamente trabalho com população em situação de vulnerabilidade social. Então, tem muito esse papel de promover a questão da cidadania, né, a cultura nos mais diversos, no âmbito da cidade, e muito na perspectiva da equidade, né, falando aí do que preconiza o SUS, né. Daí que vem a minha formação como educador social. Eu gosto muito de ser educador social, e eu acho até que é uma função no âmbito da sociedade que precisa mais ser conhecida, porque eu acho que em todos os espaços, seja na educação, na cultura, existe uma necessidade de pessoa com um olhar mais múltiplo, assim, para essa questão da inclusão,
essa questão realmente do cuidado, com a proximidade mais humana, com sensibilidade, para as pessoas que têm necessidade de atenção especial, né? Sim. Sim, sem dúvida. Alô, Franco? Tô ouvindo. Escuto. Ok, só um minutinho. A gente está tendo um probleminha aqui com o Otto e a gente vai reconectar novamente. Só aguardem só um instantinho, tá bom? Deixa eu ver. Então, o Otto, ele, além de ser artista e de cinema e de teatro, ele também é educador social. O que ele está dizendo para nós é que esse trabalho que ele faz como educador social da prefeitura é ter esse contato mais próximo com pessoas que estão em estado de vulnerabilidade social. E ele faz parte de um chamado consultório de rua, né? Eu já estava explicando para as pessoas aqui, é que essa relação que você estabelece com populações vulneráveis, né? Que se chama de consultório de rua, não é isso? De atendimento. Você já me contou, me falou algumas vezes como é que isso acontecia, de você muitas vezes se conversar com pessoas que são pessoas em estado de vulnerabilidade social, como usuários de drogas, ou como pessoas que são moradores de rua, né? No sentido de atender essas pessoas e convencê-las ou convidar essas pessoas para terem um atendimento mais humano, não é isso? É isso mesmo, a questão do educador social? Eu estive nesse projeto do consultório na rua, eu já não sou mais, já não integro mais essa equipe. Hoje eu estou numa unidade de acolhimento transitório, especificamente com adolescente em situação de vulnerabilidade social. Mas antes eu estive no consultório na rua, que é um projeto do SUS, né, ligado aos CAPs, que hoje, na verdade, está na atenção primária, né, na atenção básica do SUS, ou seja, funciona dentro dos CAIs de Goiânia, pelo menos 2 CAIs em Goiânia, tem essa equipe multidisciplinar, volante, que vai à rua, né, com esse objetivo que você falou aí, que é essa atenção in loco às pessoas que estão vivendo no espaço da rua, né? Então, é promoção social, em cumprimento a um dos pilares do SUS, aí, que é a questão da equidade social, né? Então, a gente faz a inclusão, né, desde levar para atendimento mais básico em uma unidade de saúde, a tentação, se assim o cidadão que está vivendo na rua concordar, né? A gente respeita muito a questão da vontade, a gente trabalha muito na perspectiva do cuidado e liberdade, né? E pelo viés do vínculo terapêutico, né? Que é essa coisa do afeto mesmo, da relação humana de pessoa para pessoa, independente de se eu sou um educador social ou psiquiatra ou psicólogo, né? No momento em que a gente está com o usuário de substâncias psicoativas na rua, a gente tem esse cuidado de ser apenas um humano, trocando uma ideia, fazendo uma escuta qualificada e acolhendo, seja qual for a problemática que as pessoas apresentarem. Então, esse é um projeto que eu acredito muito e que na cidade de Goiânia ele precisa melhor ser reforçado, né? Porque nos últimos anos aí o que a gente tem visto é uma devassa geral na questão da saúde mental, né, do município. As unidades sendo fechadas, unidades sendo desvalorizada, profissionais sendo desvalorizados. Isso não só em âmbito municipal, né, no Centro-Oeste, mas em todo o Brasil. Com essa atual conjuntura política, a gente tem uma desvalorização do SUS, né? Principalmente essas pessoas que são mais à margem, as pessoas que vivem em vulnerabilidade social, elas são sempre deixadas de lado, né? São sempre os últimos, né, a serem contemplados. E aí eu faço parte de uma luta nacional, que é a luta antimanicomial. A gente luta aí
pela questão da dignidade das pessoas que vivem e pelo direito das pessoas que são acometidas com loucura ou com dependência química ou que fazem uso de droga, que ela tenha os mesmos direitos de atenção, cuidado, respeito, né, dentro do SUS. Sim, perfeito. É isso. Perfeito. Não, legal. E retorna para a gente novamente assim, quando eu te falei perguntei sobre o coletivo Desencuca, repete novamente para a gente o que é o Desencuca, porque quando você falou deu umas cortadas e a gente eu não consegui perceber direito. Por favor. Você tinha perguntado antes da questão do educador social, quando cortou. Isso. Uhum, exatamente. Então, aí você me respondeu agora sobre essas questões. Correto. Então, falando do coletivo Desencuca, o coletivo Desencuca é um coletivo de arte, saúde e cultura. Sim. Os seus integrantes são pessoas que atuam nos serviços de atenção psicossocial do município de Goiânia e que, juntamente com familiares, usuários, quando a gente fala usuários do SUS, os pacientes, Sim. A habilidade de arte, né? Ou mesmo aqueles que a gente promove o cuidado por meio da arte no espaço da rua ou nos espaços, por exemplo, no Museu Antropológico ali na Praça Universitária. Antes da pandemia, a gente se encontrava toda quarta-feira, às 2 horas da tarde, com funcionários, servidores, familiares, pacientes, uma projeção de um filme, seguido de debate, ou para o ensaio do bloco, que a gente tinha um bloco a partir de material recicláveis e tudo mais. A gente fazia apresentações nos espaços mais diversos, sempre com esse intuito de promover saúde mental, né? E chamar atenção para essa luta. Sim, quando você fala dos usuários, os usuários do SUS, eles também tinham essa oportunidade de participar do grupo? Como é que é isso? Toda a sociedade, porque toda a sociedade brasileira é em potencial usuário do SUS, né? Então, a gente entende que saúde mental ela tem que abarcar, ela tem que contemplar a todo cidadão brasileiro. Né? Não só aquela pessoa que por algum motivo tem algum desequilíbrio mental em algum momento da sua vida que tem que procurar saúde mental, né? Ou os dispositivos de saúde mental, que só em Goiânia existe, só que eu estou falando agora, são 9 unidades de saúde mental, né? Fora consultório na rua, fora as casas que abrigam as pessoas que tiveram muitos anos de vivência dentro dos manicômios, que foram abandonados, que perderam referência de famílias, né? Que viveram aí anos a fio dentro dos manicômios. Por exemplo, o antigo Telho, quando ele ruiu aí, acho que na década de 90, foi o serviço de atenção psicossocial, os CAPs, que acolheram essas pessoas que já estavam vivendo dentro do Adalto Botelho, que é um modelo que a gente tem mais conhecido de um manicômio na cidade de Goiânia, né? Essas pessoas vieram para as residências terapêuticas. As residências terapêuticas é um projeto que acolhe essas pessoas e que dão a elas o direito de exercer coisas básicas do cotidiano, como lavar uma louça. E aí, perdemos o sinal novamente? O que está acontecendo? A rede está muito ruim hoje. Tá? Pode entrar novamente. Voltou, eu estou te escutando aqui, tá? Então perfeito. Ok. Eu estou te escutando aqui no... Ok, perfeito. Otto, você é um ator de teatro e cinema com boas produções, experiências no currículo nesse aspecto, o que é bem difícil para certos atores ter experiência de cinema, né? Não é todo mundo que tem esse privilégio, digamos assim, de atuar no cinema. E você já tem algumas boas produções, né? Não, logicamente, aquelas que te deram sucesso e nem aquelas que te remuneraram, né? Condignamente como você mereceria, né? Mas você tem algumas produções aí que te dão uma certa experiência. Como é que você chegou a fazer isso, Otto?
como é que a arte da representação entrou na sua vida? Você tem 3 experiências comigo, né? Pelo menos dirigindo, dos espetáculos que eu fiz, você participa. Como é que esse negócio entrou para você? Como é que você se tornou um artista de teatro e de cinema? Conta aí para nós. Difícil, eu acho que desde que eu nasci, né? Parafraseando um bom aqui, quando eu nasceu o teatro, né? Afinal, eu sou humano. Mas, enfim, assim, como profissão, escolha consciente, foi a partir da saúde mental. Eu conheci Boal, eu conheci o primeiro, e eu já estava na saúde mental. Então, eu percebi o potencial que era essa metodologia de teatral, né, como via terapêutica, política, do ambiente dos serviços de atenção psicossocial. E foi lá que eu desenvolvi grupos, né, e montei algumas cenas, participei de alguns debates, rodas de conversa, assembleias, onde eu trazia do cotidiano dos serviços e da política propriamente a serem debatidos. Assim, a gente possibilitou o teatro do oprimido em alguns momentos que algumas pessoas que queriam falar, mas que não tinham a mesma oportunidade que, de repente, o profissional de saúde mental com algum não sei o quê, às vezes essas pessoas não se sentiam com potencial de fala, né? Com direito à fala, né? A gente, por meio do Teatro do Oprimido, possibilitou em alguns espaços, seminários, congressos, assembleias e tal, que essas pessoas dissessem alguma coisa por meio da arte, por meio do teatro. E daí eu falei, pô, não tem outro jeito, não tem mais volta. Eu vou ter que buscar a formação, vou ter que realmente fazer disso a minha vida. Né? E é isso. Aí daí veio o convite para a Mínima, veio alguns filmes aí que eu já fiz até em âmbito nacional e tudo mais. É isso. Que maravilha. Foi acontecendo. Ela vai se construindo, né? Assim, eu acho que para mim é a mesma coisa. A experiência da arte, ela não é uma experiência como outra qualquer, ela é uma experiência de vida, né? Porque as expressões artísticas, elas são essencialmente expressões da vida, né? São modos de olhar, Exato. São modos de comunicar, modos de se comportar. Né? A nossa própria vida cotidiana, o ato de nós estarmos nós dois aqui nesse vídeo, de certo modo sendo assistido por outras pessoas que estão do lado de fora nos vendo, estabelece uma relação cênica e teatral, quer dizer, artística, né? Onde um vê e os outros assistem. Então, nós dois somos atores nesse momento. Então, essa cotidianidade, a arte tem essa maravilha de nos oferecer isso, né? Onde a gente aprende também por uma formação acadêmica erudita, mas também nós nos formamos de forma popular, né? Muito próxima ao senso comum das coisas. Então, e você tem essa oportunidade, né? Eu também tive essa oportunidade de me formar ao longo da vida e, posteriormente, num determinado momento, eu tive a oportunidade da formação acadêmica. Eu trago aqui algumas imagens do espetáculo A Parcela Malungada, já vou chegar numa outra pergunta para você, só para você ver, vou fazer aí para você. Aqui, ó. Então, essa aqui que você está vendo, né? Essa imagem sua. Parcela Malungada, né? Tá chegando aí para você, tá, né? Tranquilo? Isso. Tá sim, Petrônio, né? Então, nós temos aqui você com a Rita, né? Nesse espetáculo você linda fazia imagem, o personagem, maravilhosa, você fazia o personagem Oxóssi, né? Nós chegamos àquela conclusão de que na nossa narrativa o personagem precisava ser essa deidade Oxóssi, né? É a maneira como ela se constrói. Exato. Como foi para você fazer isso, Otto? Saudade. Nossa, foi arrebatador, Franco. Foi arrebatador. E a gente estreou no espaço do Teatro Sonho Ritual, ali no Liceu Goianiense, né, no centro de Goiânia.
com uma plateia muito exclusiva, né? Uma disposição muito interessante, né? E eu nunca tive num espetáculo onde eu sentia o público no palco, justamente com a gente, a energia próxima ali, né? E, enfim, música do Elomar, aí você e seu filho no violão fazendo a trilha sonora. Estamos lá no fundo. Umas projeções, umas imagens muito... maravilhoso, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Esse espetáculo é um espetáculo que a gente precisa retomar, porque ele é de uma sensibilidade e de uma espiritualidade muito profunda, né? E como, foi uma construção muito natural desse personagem. Exato. Como é que nós chegamos, Otto, como é que nós chegamos no Oxóssi? Não sei. Você lembra exatamente? Eu não lembro. Eu acho que o Oxóssi chegou pra gente. Eu acho que foi isso mesmo. Eu não sei, você me fez uma pergunta no laboratório, na construção propriamente, eu acho que eu respondi de repente, assim, dei o nome para sei lá, uma partitura que eu estava construindo, né? Sim. E aí ficou. Aí daí veio a indumentária, veio o figurino, veio a movimentação, né? E tudo foi casando, né? Porque a gente foi... Veio o texto também, né? Toda essa significação. E o que o Oxóssi disse para você, você nesse trabalho especificamente, Otto? Franco, me disse que eu não me pertenço, que o corpo do ator, a consciência do ator não pertence a nenhum lugar, a nenhuma filosofia, é livre, né? Assim, de repente você está no palco e tem uma deidade ali sendo representada que você construiu de forma despretensiosa, né? E aí eu acho que tem muita questão da negritude também, né? Dessa coisa que está, né? Na pele, né? Na expressão, na dança, no jogo corporal. Então, acho que tudo se juntou aí, tudo estava no lugar certo, na hora certa. Tá certo, aquela malungada. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Tem um trecho daqui da parcela, eu quero passar ela rapidinho, porque é algo que pertence a você. Eu vou colocar aqui e... só um segundinho só para me achar aqui, ela aqui... Eu vou colocar onde você está, onde você aparece. É bem aqui. Bem aqui. Só um segundo, por favor. A imagem não está dá essas coisas não, mas eu vou poder ver com vocês aqui. Quero que vocês observem. Companheiro, agora que você foi embora, a vida voou do mundo. Eu acho que eu esqueci de compartilhar o áudio. Eu me escuto, eu estou escutando o áudio. É para você, mas o público não. Música do Elomar. Sim. Exato. Eu esqueci de compartilhar o áudio aqui, né? Então vai, agora vai. Agora o público, as pessoas podem ouvir. Desse tempo, de lugar por lugar, certa feita, sem muito falar, o Flamengo saiu da promessa e anunciou que faria o seguinte. As aves, tudo assustada entre elas, veio. Olha isso, o onde? Aí,
Eu vou interromper aqui para deixar um gostinho, para depois a gente ter a oportunidade de conversar sobre esse espetáculo numa outra oportunidade. Otto, nesse espetáculo você fazia o Oxóssi, né? Mas tem também esse aqui, deixa eu compartilhar rapidamente com vocês esse outro espetáculo aqui, que foi Elohim, lembra, né? Sim. Aqui essa filmagem não está muito boa, mas Elohim contava a história da criação dos mundos pelos diversos deuses, né? Elohims, né, significa deuses, né? Do hebraico. Eloi é Deus, Elohim são deuses, é o plural de Eloi. E aqui a gente trazer essa discussão sobre como esse mundo se construía por essas diversas representações aqui, né? E aí a gente tem outras passagens aqui. Acho que o vídeo aqui não está muito bom, porque estoura muito, não dá para ver. Exato. Mas enfim, ok, voltando para o nosso diálogo. Elohim, em Elohim você assumia, eu colocava você como um preto velho. E você pode perceber que havia uma relação que se estabelecia na nossa linguagem entre a representação que você faz em um espetáculo, porventura você entra como Oxóssi. Em um outro espetáculo, você entra como um preto velho, você entra como uma divindade, que é uma divindade e que se representa, que está ali na figura de uma manifestação, de uma das manifestações religiosas e espiritualistas, né, do candomblé e da Umbanda, né, que são os pretos velhos. E aí, eu te digo, o que você vê disso? O que você percebe dessas conexões que são feitas? Franco, eu amo a pluralidade. As manifestações espirituais, a fé, para mim isso tudo faz parte desse universo plural, Elohim, né? E aí, sim, um detalhe curioso, e não por acaso, o meu avô se chama Eloi. O meu avô paterno se chama Eloi. Ele faleceu com 104 anos de idade, tocava tambor de crioula, tinha uma música incrível, e o nome dele era Eloi. E assim, quando eu trouxe o preto velho ali para a cena, na verdade era o meu preto velho, era o meu vô, né? Eu tive esse encontro com meu vô no palco, assim, sabe, na fisionomia, ação. E aí, cadê você? Tá me ouvindo? Então, eu estava dizendo que no Elohim, dessa não coincidência, porque eu acho que é isso, né? Eu acho que quando a gente acessa um personagem, ele existe, né? A gente só acessa, a gente tem só o privilégio de acessá-lo. E aí, mas para mim, se personificou muito na figura do meu avô, porque o preto velho que eu trouxe na minha fisicalidade, na minha emoção e tudo, era o meu avô, né? Então era esse senhor Eloi, com toda a sua musicalidade e espiritualidade que eu trouxe aí pro palco. E juntamente com eram 4 homens em cena, né? Foi muito prazeroso o Eloi também. Era verdade, outro, eu primo muito porque eu vejo em você uma expressão, eu vejo em você como ator uma expressão muito clara dessa fortaleza, dessa energia que os pretos têm, sabe? Que a alma africana tem.
E eu vejo nisso com um respeito muito grande. E eu desejo muito sempre ter nos meus trabalhos esse tipo de conexão. Para mim, fala muito alto. Para mim, eu não consigo me dar por satisfeito quando eu não tenho essas expressões. De algum modo, elas estão presentes. Então, eu acho que, e por isso, um dos projetos que a gente tinha para fazer, que a gente tinha, não, que a gente tem, e que eu estou colocando ele como projeto de pesquisa, que é o do Bispo, né? O Bispo, sobre a história do Arthur Bispo do Rosário, não é isso? Né? Você está me ouvindo, Otto? Sim, te escuto. Estou aqui, okay. te saboreando. Não, tranquilo. É porque dá umas paradas às vezes, então eu penso que às vezes você se desconectou. Então, uma das propostas é isso, e eu acredito que vai ser uma ferramenta muito interessante, que vai fazer uma conexão com essa relação que você tem com a tua espiritualidade, com a minha espiritualidade, com as questões da espiritualidade dos... Alô. Então, o bispo, eu tenho muito nessa proximidade com o bispo por conta da minha atuação em saúde mental, né? E o bispo, eu estive inclusive no museu Arthur Bispo do Rosário, no Rio de Janeiro, já iniciando essa pesquisa e tudo mais, e li um livro que é da Cláudia Arbex, se eu não me engano, o nome da autora. E o bispo, ele foi rotulado aí pela psiquiatria, né, como esquizofrênico paranoico, né? Mas, na verdade, ele, depois que ele sumiu da Terra, né, depois que morreu, ele chegou a ser comparado com Marcel Duchamp, né? Que é o grande artista Duchamp, que é o grande artista contemporâneo aí das artes plásticas. A sua obra toda construída dentro dos manicômios no Rio de Janeiro, desde da Praia Vermelha lá ao Pedro II, que é o maior manicômio da América Latina, né? Que nesse momento inclusive existe um serviço de assistência social mais humanizado lá dentro do CAPS. E teve também uma iniciativa que a galera chama aqui de um ator psiquiatra carioca, chama Vitor Por Deus. Durante um tempo conduziu uma iniciativa dentro do Hospital Pedro II. Ele isolou uma ala inteira e criou o Hotel Spa da Loucura, e onde se deu, pelo viés da arte, da cultura, o tratamento humanizado, revolucionário com as pessoas acometidas de transtorno mental. A exemplo aí de Nise da Silveira, que também foi uma grande psiquiatra, que hoje, na atualidade, a gente considera ela como a mãe da terapia ocupacional, porque ela rompeu com a psiquiatria clássica e ela colocou os seus usuários, pacientes, diante da arte plástica. E Carl Jung chegou a até ter contato com essas obras, e aí viajou o mundo depois, e eles foram premiados, reconhecidos no mundo afora, após essa iniciativa. Assim, do Bispo do Rosário, passando por Nise da Silveira, Vitor Por Deus, e é isso que eu acredito, né? Eu acredito na arte e na cultura como esse ponto de reumanização do humano, né? Porque eu acho que a gente está sempre nessa dialética entre a loucura e a norma, os padrões normóticos, né? Essa coisa que nos puxa sempre para o aprisionamento, para os padrões, para o isolamento, para a cristalização, e a loucura ela vem para a arte, ela vem para fazer a revolução e promover a libertação, né, desse pensamento sensível. Né? Então, o Arthur vem daí, né? O Arthur, a sua obra está até hoje lá no Museu Arthur Bispo do Rosário, no Rio de Janeiro. Sim. E tem toda uma obra literária aí que conta a história desse cara, que, para os padrões atuais, modernos, era um louco, mas um cara iluminado, um cara com uma obra incrível.
né? Sem dúvida alguma. As características. Eu confesso que eu tenho medo. Não, sem dúvida alguma. Quando a gente retoma esses processos, quando a gente vai, não vamos esquecer que Oxóssi ele era a expressão, né, da deidade, do equilíbrio, né? Ele também é visto na música, né? Nos passos da dança, nas misturas das cores, na escrita de um poema, de um romance, de uma crônica. Ele está, num modo geral, desde o canto dos pássaros, da cigarra, ao homem do campo. Simbolicamente também, ele também é Oxóssi, a deidade da caça, sendo responsável por todo o conhecimento adquirido na arte de caçar, né? São quase dois opostos, ao mesmo tempo em que ele é o protetor das criaturas, ele também está no pensamento daquele que caça. O que nós podemos ver é que Oxóssi é uma representatividade do próprio impulso da natureza, o Giotto. É por aí que eu trouxe esse tema que eu acredito que te representa, com todo o respeito, todo o carinho, que eu digo que você é um caçador de você, que todo esse trânsito na sua vida, de todas as coisas que você já passou e que você tem passado, e você é um cara que vem se caçando, que vem se procurando, entende? E eu espero que, mas eu faço artisticamente, com essa licença poética, eu faço essa relação com você, sabe? O Milton Nascimento tem uma música que chama Caçador de Mim, né? E eu daria essa música a você, né? Correto. Obrigado. Obrigado. Não é à toa que a gente tem aí a arte hoje sendo desvalorizada na atual conjuntura política, né? O desvalor da arte, né? Da expressão artística, porque eu acho que quando as pessoas deixam de produzir arte, elas deixam de pensar, né? Deixam de refletir o seu próprio ser e estar no espaço, como cuidar de si, cuidar do meio ambiente, como amar a natureza. Eu acho que essa conexão com a natureza é algo que está sempre sendo questionada, né? A gente, ao mesmo tempo que a gente sabe que precisa da árvore para respirar, mas tem o desmatador, o cara que desmata para plantar, o dono do agronegócio, né, por exemplo, para produzir soja, produzir em escala, e a monocultura e tudo mais, de forma insensível, de forma totalmente contrária ao propósito pelo qual a natureza está aí, né? Porque a natureza não é algo fora de nós, é algo dentro também, a gente é parte da natureza. Então, é isso. Perfeito, Otto. Eu vou te colocar uma outra imagem aqui para problematizar para você novamente uma nova questão. Olha só, essa daqui, né? Você está vendo aí, né? Então, nós temos essa imagem que é você no outro espetáculo que nós fizemos, que é o Espírito da Montanha, e não é à toa que nós estávamos falando de uma espiritualidade, né? E que esse espetáculo também foi feito segundo uma espiritualidade muito engenhosa, que nos fez enxergar muita coisa, que nos ajudou bastante. Eu não tenho ideia, mas eu me senti muito inspirado fazendo esse trabalho. E aí, essa sua personagem aí que você faz, ela é um senhor chamado Senhor das Laranjeiras, né? Ele é um personagem rico. Ele é o personagem mais rico dos lugares. E essa história se passa, né, digamos assim, num lendário lugar, né? É um conto chinês e se passa num lendário lugar, digamos assim, de terras chinesas, né? Digamos assim. Mas nós trazemos essa história para uma localização também brasileira, ao mesmo tempo. Então, nós misturamos as manifestações da cultura brasileira com ela. Então, nós temos em cena uma cobra, né, que seria o dragão do conto chinês, nós trouxemos como uma cobra boiuna também, né, que se faz essa representação com a nossa cultura, né? Como é que você vê? Você faz nesse espetáculo você faz um senhor de terras que tem uma laranjeira que não dá frutos, que as flores são muito bonitas, mas ela não dá frutos.
que você poderia dizer disso em relação à espiritualidade? Então, eu acho, assim, aí eu estou vendo aí Laísia Jesus e o Bruno de Tano, meus queridíssimos amigos. Saudade, Bruno saudade. o Bruno à esquerda e a Laísa menorzinha aqui do lado. Exato, lindo encontro. E aí eu vou aproveitar para dizer que esse velho, né, senhor das Laranjeiras, rico, avarento, o encontro com esse jovem veio de fato fazer com que ele encontrasse com sua verdadeira riqueza, né, que estava encoberta, né, estava no subsolo e ele desconhecia, né? Porque ele tinha a avareza é bem isso, né? A pessoa ela possui uma riqueza da qual ela não usufrui, né? Ela deixa essa riqueza encoberta, escondida, e aí eu acho que isso é uma analogia, uma simbologia, né? São riquezas as mais diversas, né? Enfim, mas só a partir do encontro do jovem com o Senhor é que o Senhor cai em si e descobre que a sua verdadeira riqueza não estava patente aos olhos, não era aquilo que ele defendia ou pelo qual ele lamentava a árvore ressequida e morta, mas estava no subsolo, estava enterrada, e ele precisava cavar, né? Cavar. E ele precisou reconhecer nesse jovem o elo para que ele viesse a descobrir a sua verdadeira riqueza, né? Então, eu acho que essa dualidade, né, desse encontro da juventude com a velhice que faz brotar a riqueza da humanidade, né? Ele era também esse espetáculo muito profundo, muito profundo. Nós podemos, nesse espetáculo, a gente fazia também uma referência em relação à espiritualidade, né? De uma passagem citada por Jesus, de Jesus, do Evangelho, que é a figueira, né? Que a figueira, Sim. porque não dá frutos, ela não serve para nada, porque ela não contribui com coisa alguma. É claro que Jesus, quando afirma aquilo, ele não está pensando no aspecto ecológico, né? Se você fosse pensar, mesmo tudo que não dá fruto contribui sim com toda uma formação, uma formação da biodiversidade, né? Mas Jesus está falando como uma metáfora. Portanto, a árvore que não dá frutos, que são comestíveis, ela deve ser lançada ao fogo. Essa também é uma metáfora, ela precisa ser queimada, ela precisa ser transformada, porque afinal de contas o fogo ele queima aquilo e transforma em carbono, e o carbono se transforma em outros, se constrói em outros elementos. Então na natureza as coisas vão se transformando, é um ciclo. Então a gente vai ver que é preciso que a gente se transforme de alguma maneira e a gente conseguir dar frutos nas nossas ações. A figueira do moço, a laranjeira do moço não dava fruto porque, como ele era avarento, ele só queria enterrar. E de tanto enterrar, ele tinha os tesouros que estavam debaixo dela. E ele precisava, de alguma forma, como diz o Espírito, tirar aquilo do fundo, trazer à tona, e a água que jorrasse do fundo da laranjeira, ele deveria regar as laranjas, né? A água que jorrasse no lago, né? E aí as laranjas dariam fruto. Quer dizer, ele tem que repartir. De nada vale você ter riquezas e você acumular se você não repartir essas riquezas, se você não repartir aquilo que você acumulou. Não serve para nada, pode queimar, né? Você pode acumular tudo, você levou tantos anos para acumular, mas chega hoje e vem alguém e diz assim, olha, meu amigo, você vai sair da terra hoje eu vou levar a sua alma, né? Então acabou. Todo o trabalho que você fez, que acumulou, não serviu para nada. Você nunca vai curtir daquilo, né? Então, esse personagem é muito difícil, Otto, a gente falar sobre isso e a gente não falar sobre a questão do preconceito racial. E eu queria saber de você como você acha sobre o movimento hoje que está acontecendo no mundo hoje sobre a questão étnica e racial. Eu acho que é a culminância de uma luta secular, né?
E aí eu acho que nós temos aí, apesar das ausências atualmente de políticas que venham promover a questão específica do negro, né? Específica das pessoas que nascem numa realidade afastada dos privilégios e tudo mais, mas, por outro lado, a gente tem sempre uma luta correndo em paralelo, correndo pelas bordas, e que em algum momento se encontra e convergem aí para que a gente tenha respiros e ressurgimentos de personalidades e momentos em que a visibilidade negra do afrodescendente ela é jogada diante dos nossos olhos, às vezes de forma até violenta, como a gente está vendo aí agora. Mas é a culminância de uma luta secular, uma luta que vem desde há muito. E acho que passa pelo aquilo que a gente é, especialmente pelo aquilo que pela minha atuação, porque no espaço da rua ou no ambiente dos serviços de atenção social, é muito comum, é muito frequente eu me deparar com pessoas de origem como a minha. Sim. Tenho muita... Daí toda a minha dedicação, todo o meu empenho, o afeto que eu tenho pelas pessoas acometidas de transtorno mental, pelas pessoas que têm dependência aqui, fazem de droga. Não é sem razão. Todo mundo traz consigo uma dor, todo mundo traz consigo uma história, todo mundo tem uma razão de ser e um porquê. Então, as pessoas, o humano, seja ela de branca, negra, mameluco, amarelo, índio, ela só precisa ser acolhida nas questões, nas suas idiosincrasias. Então é isso, eu acho que é isso, a gente não tem como, se a gente não valorizar o humano nas suas vicissitudes, na sua singeleza, a gente vai realmente receber a violência como alguma coisa que se impõe de forma brutal, porque se a gente conscientemente não decide cuidar, né, a gente vai ter que arcar com uma força maior que vai se movimentar no sentido de que a gente venha valorizar o que realmente tem que ser valorizado. E como disse Caetano Veloso, né? Gente nasceu para brilhar, gente nasceu para amar, gente nasceu para ser acolhida, para se divertir, para viver, para ter direito à vida, né? Ter direito de ser. Então é isso. Perfeito. Luiz Eduardo fiz essa pergunta também. O Luiz Eduardo está aí, coloca o comentário dele aqui. Um abraço, Luiz. Quando eu coloco essa questão, Otto, eu vou trazer novamente essa imagem aqui. Nesse espetáculo, do cinema, seria quase inviável de um personagem, de um ator no cinema ou na TV, seria inviável de um ator negro assumir um personagem com essas dimensões. Você concorda comigo? Concordo, Franco. Mas aí eu acho que tem no teatro e na arte como um todo tem a questão da licença poética, né? E aí eu lembro bem que quando a gente começou a construir os personagens, tinha essa referência da estética oriental, né, da cultura oriental, desde a música, a luta, a preparação física, corporal, o próprio conto em si. E aí quando veio a maquiagem, que aí eu tive que embranquecer os cabelos, e aí tinha a ideia de fazer uma trancinha aqui e tal, e de alguma forma tinha que remeter a um chinês, um japonês, sei lá o quê. E eu me olhei no espelho e falei, que chinês, japonês, que oriental o quê, rapaz? É o meu preto velho.
deixa aqui o meu preto velho, que é isso que eu sou. Ótimo, bom demais. Bom demais, bom demais. Ó, por que eu estou falando isso? É porque nós temos, inclusive no campo espiritual, nós enfrentamos um grande problema em termos de doutrina espírita. Eu estou falando do lugar da doutrina espírita porque a Abrepaz, nós estamos calcados dentro do espiritualismo espírita e da visão. Então, nós temos um preconceito muito grande. É incrível como é difícil vermos negros dentro do centro espírita. Eu fico perguntando onde é que estão essas pessoas, porque nem todos pensam iguais. Onde é que estão essas pessoas? Uma vez eu acho que eu comentei isso com você, né? E isso também se desdobra para a TV, se desdobra para o cinema. A coerência, né, do chamado biotipo do cinema impede com que você, Otto, assume esses personagens, um personagem como esse, na tela do cinema, porque eles vão dizer, isso não tem lógica. Porque, historicamente, se configura, historicamente, os negros são configurados para serem pessoas oprimidas. Mas no teatro, nós fazemos, como você bem disse, essa liberdade poética, nós revertemos tudo. E isso não chega, isso não é necessário. Nós não pensamos por aí. O que faz parte da expressão teatral é o interesse que nós temos em construir a cena. É a beleza da cena, é a poeticidade dela, é o dizer, é o símbolo, sabe? E menos a realidade histórica das coisas. Por isso que eu te perguntei. Então nós temos... E o corpo... Pois não, pode falar. Quanto tempo nós temos? Pode falar. Do tempo? Não. O tempo do programa? Não falei do tempo do programa, não. Eu estava falando de... sim. Você queria falar, pode falar. Então, Franco, assim, eu estava aqui pensando que vai fazer um ano agora em outubro que eu trabalhei com um diretor de Goiânia, que vive em São Paulo atualmente, muito por questões de trabalho e questões acho que do próprio né, audiovisual, né, porque São Paulo é o lugar onde a arte encontra maior força, né, de propulsão para ser ampliada, projetada, e acho que o André viu por lá. O André, ele é de Goiânia e ele veio a Goiânia no ano passado procurando um elenco exclusivamente negro para um média-metragem. Sim. Um média-metragem que eu não lembro o nome aqui agora, mas quando lembrar eu te falo. Mas lembrei do André Sur, porque o André, vocês podem depois procurar o André aí no Facebook, no Instagram, e conhecer o trabalho do André e também essa referência que eu estou dando desse média-metragem que nós gravamos o ano passado, em outubro do ano passado, que tinha Renata Caetano, o Marcelo Pedro. André Sur eu conheço. Conheço o André. Mas o interessante é que o André deu a oportunidade, quis, de forma consciente, trabalhar com o elenco negro, colocando personagens, elevando a essa questão das camadas sociais em termos de poder aquisitivo, né? Esses personagens eram personagens, a própria história dizia de uma família abastada, de uma família com boa formação, né? Uma família... Então, na verdade, quando ele foi ousado, porque não é comum se ver atores negros representando personagens com privilégios, personagens, né? E eu, por exemplo, na maioria dos filmes que eu fiz, apesar às vezes de um bom roteiro, de um bom diretor, boas parcerias, sempre personagens pequenos, participações pequenas e tudo mais, com aquele recorte é um personagem negro. Então, se tinha um personagem negro, logo não era dada a oportunidade para um ator negro. E nunca o personagem pelo personagem, ou a arte pela arte, ou a representação pela representação, pela via do corpo, né? Mas sempre... comum, principalmente no Brasil, é comum fazer esse recorte, né, da questão da cor da pele.
E eu acho que isso é um limitador que a gente tem ainda, né? Mas eu quero aqui, então, dizer que o André ousou nesse sentido e eu espero que daqui para frente eu, em particular, tenha mais oportunidade, principalmente no cinema, para representar personagens mais diversos e a vida como um todo, sem necessariamente que a cor da minha pele venha antes, né? Como consideração A gente tem. para atuar, né? É tão engraçado isso, Otto, porque a gente está tão ligado a esse consenso do olhar que quando a gente vê um espetáculo dessa forma, com um ator representando um grau de, digamos assim, de classe social que está acima do que do consenso normativo determina, a gente tem um certo estranha. A gente estranha e até estranho que a gente acha que todos os negros deveriam ter posicionamento de esquerda. E eles não têm, e não vão ter, porque a pele não é a mente, sabe? Não é o que não vão ter. A gente acha que deveria ter por uma questão de coerência e deveriam, aliás, não é que deveriam ter, os negros deveriam ter uma consciência, digamos assim, de esquerda no mundo. Por quê? Porque naturalmente o pensamento de esquerda é um pensamento de partilha, né? E de organização e de socialização. E o pensamento de direita é um pensamento individualista. Né? Isso é histórico, né? Precisa a gente debater aqui. O que me chama a atenção é que nós temos ainda o ministro, né, o diretor, oh meu Deus do céu, eu esqueço aqui agora, da cultura negra, o secretário da Fundação Palmares. Isso, perfeito. Quer dizer, é uma situação aberrante isso, como é que pode uma coisa dessa? Eu fico imaginando, é um desrespeito muito grande aos negros, né? A esses povos, uma pessoa como essa pensar desse jeito e ter essa pessoa lá como representante, né? É um desrespeito muito grande a essas tradições, a essa, né, o modo de pensar. Tomando isso, Otto, em relação a esses pensamentos violentos que também estão muito aí na população negra, que são pessoas formadas dentro da consensualidade branca, digamos assim, né? Dentro das normatividades brancas, o que é o projeto Roda de Conversas com Homens Negros, que foi organizado pelo grupo também, que o Desencuca faz parte, mas é do projeto lá do coletivo Quilombo, né? Fala para nós, um pouquinho, só para a gente terminar. Exato. Já estamos quase terminando essa conversa. Então, Franco, essa foi uma iniciativa muito em âmbito pessoal. Eu tive a partir de uma conversa com amigos, né? Amigos negros, periféricos, e que têm uma atuação política ali na região noroeste, e que, por acaso, eles pertencem ao coletivo Quilombo, né? Um coletivo que nasceu dentro da Universidade Federal e de outras universidades do estado de Goiás, que junta jovens negros com atuação política, com essa formação de base e tudo mais. Eu, com o coletivo Desencuca, a gente tem um trabalho muito mais voltado para a questão do cuidado em saúde mental, usando a arte, né? Como promoção de cidadania e tudo que eu já falei antes. Então, mas eu comecei a escutar muito dos meus amigos ali na região noroeste de Goiânia, Jardim Curitiba, Boa Vista, ali aquela região que são milhões de habitantes, né, que de fato é de periferia, mas que a gente sabe que periferia tem esse nome que soa como pejorativo, mas quando você conhece a cultura da periferia, você vê que existe uma riqueza que é própria daquele lugar, existe um comércio, existe uma vida pujante, existe a arte, a cultura própria, o hip hop, os terreiros, né, de cultura afro, tem a questão das igrejas católicas que atuam lá com um poder muito grande assim, sob a questão da comunidade, de promoção de cidadania, de saúde e tal.
eu mudei. Eu cheguei a mudar para aquela região e fiquei lá alguns meses e, ao mesmo tempo, fazendo esse trabalho juntamente com o coletivo Quilombo e outros representantes do coletivo Desencuca, que exclusivamente homens, muito perspectiva do cuidado, do cuidado com os jovens que são ali, que vivem sob, sei lá, repressão policial, sob a questão da dependência química, as várias violências, né? Essa periferia tão afastada do centro e que, às vezes, o que resta é a repressão policial, né? Com pouca atuação. Nesse lugar, as ONGs, as instituições civis, elas se juntam e têm uma força poderosa em termos de cultura, de arte, de cuidado, de religiosidade. E aí a gente se encontrava para um papo de homem, muito inspirado exatamente por um movimento nacional que chama Homens em Conexão, que ele se originou em São Paulo, e eu participei de um encontro em 2018, onde eu levei o Tito Oprimido, fiz uma oficina e tal, e daí eu vi a necessidade de fazer esse recorte. Eu quero escutar e estar junto com o homem negro, periférico, porque existe coisas, existe questões que é própria da negritude, que é própria de quem vive nas periferias, que é própria, né? Então, que às vezes não chega alguns equipamentos ou algumas tecnologias, né, de promoção de cultura, de saúde e tudo mais, não chega para essas pessoas. Então, me mudei para lá e fiz trabalho. Até chegar a pandemia, e aí eu entrei num processo meio que aí eu fui abandonado, né, eu sempre morei sozinho, então, por fato de não poder mais me reunir nesse sentido, nem com o coletivo Desencuca, né? A gente não chegou nem a fazer nada por meio tecnológico, na web, nem nada. Eu fui ficando muito isolado. Né? Então, eu cheguei até a um processo meio depressivo, né? E foi aí, daí foi que eu voltei para o centro da cidade, fiquei mais um mês, e aí pedi férias da prefeitura e vim aqui para casa da minha mãe para me cuidar, né? Mas é algo que, voltando para Goiânia, eu quero voltar novamente com essas rodas de conversa com os homens negros e periféricos dos bairros mais afastados de Goiânia. E aí eu quero, assim, tem muita gente aí nos vendo. Goiânia é uma cidade que não é apenas a cidade do sertanejo universitário, não. A Goiânia tem a cultura goiana, ela é muito ela tem uma característica muito peculiar, porque tem nos mais diversos rincões, você tem manifestações as mais diversas, advinda do povo, advindo, por exemplo, o hip hop e tal. Sim. É algo que nessas regiões é muito forte, é muito poderoso, assim. E é isso. Interessantíssimo. Eu achei muito, muito poderoso essa palavra, essa frase que é roda de conversas com homens negros. E, principalmente, eu achei muito poderoso, eu achei interessante, porque traz uma referência de diálogo. A roda de conversa é um lugar onde você dá escuta e fala também. E é democrático. Então, a primeira coisa que me veio em mente foi, puta merda, esse é um puta projeto, eu quero participar, inclusive que eu falei para você que eu ia lá, mas infelizmente na época não teve jeito, porque não deu para mim fazer esse deslocamento como eu estava pensando. Mas eu achei absolutamente poderoso e interessantíssimo. Eu tenho aqui o banner dessa imagem que eu queria exatamente mostrar para as pessoas, porque eu acho que ela também diz muito, né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui, só um segundinho. Aqui, achei. Isso, aqui, o meu... Aqui. Só mostrar aqui.
Então, eu quero aqui que as pessoas vejam, né? É essa aqui. Então, achei muitíssimo interessante. Roda de conversa de homens negros. Tema: masculinidade tóxica e problemas sociais que nos afetam. Quando eu vejo isso aqui, eu vejo de uma grande importância, sabe? De uma coisa saudável, de nós, homens, repensarmos a maneira como nós estamos nos impondo sobre as mulheres, sabe? A maneira como nós estamos abafando as relações e discutir isso dentro daquelas comunidades com aqueles homens, né, de certo modo, aquelas pessoas que têm uma vida muito labuta e às vezes às vezes não, às vezes estão em situação de vulnerabilidade, né, muito grande, que precisam de auxílio, de ajuda e escuta. Então eu vejo muito isso, sabe, ó? Franco, e assim, os homens, em geral, eles carregam esse peso, às vezes, de ser homem, né? De uma cobrança que está nos meios os mais diversos aí, da educação à religião. O homem é sempre cobrado como cabeça, como progenitor, como aquele que usa os seus ombros para carregar as responsabilidades, né? E às vezes o homem ele tem dificuldade, inclusive, de se expressar. É sabido que o homem, até a questão do acesso ao cuidado em saúde. Oi, Otto? Oi? Oi, Otto? Oi? Oi, Otto? É só eu mudar aqui que cai, eu não sei porquê. Oi. Oi, Otto. Oi. Otto. Otto. Oi, Franco. Oi, tá me ouvindo? Está me ouvindo, Otto? Oi? 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 Oi, Otto. Está me ouvindo agora? Está me ouvindo agora? Oi, Otto. Acho interessante você tentar sair novamente, Otto. Sair e entrar de novo. Oi, Otto. Tenta entrar e sair novamente. Tenta sair e entrar de novo. A gente teve mais um problema, né? São essas questões que acometem quando a gente está lidando às vezes com a rede instável. A internet tem dessas coisas. Então, essa proposta que o Otto traz, né, dessa roda de conversa com homens negros, me chamou muita atenção por conta dessa potencialidade que eu senti. Eu senti isso maravilhoso e eu acho que esse é um trabalho que deveria continuar muito. Seria muito interessante se nós, espíritas, pudéssemos estar mais presentes nisso, trazendo essas discussões para dentro dos nossos centros. O que vocês acham disso? Ok, Otto? De volta? Ok, te ouço. Beleza, volta. perfeito. Todas as vezes que eu faço a mudança aqui de quadro, Otto, acontece essa queda. E eu acabei fazendo de novo, tá? Otto, você pode, só para finalizar o que você estava falando, e tem como você retomar novamente só aquela sua falinha, a sua última parte da fala, por favor? Sim, eu estava dizendo, Franco, que é sabido que os homens eles têm uma dificuldade, inclusive com a questão do cuidado em saúde. Porque o homem tem dificuldade, por exemplo, de procurar uma unidade de saúde no momento mais crucial da sua vida, que é quando ele entra aí na queda da sua libido, das questões, né, ligadas à virilidade e tudo mais. E às vezes ele deixa de cuidar porque ele acha que ele é aquele que
que é o progenitor, o cuidador, mas ele não tem que se submeter a nenhum cuidado terapêutico, às vezes. Então, às vezes, até o autocuidado do homem é inibido por essa questão que a gente chama de masculinidade tóxica, né? Então, é importante realmente criar espaço para que os homens se expressem, para que os homens, entre eles, possam se acolher e se expressarem nas suas dificuldades, em acolher a si próprio, né, a sua própria natureza, e coisas que são aí de secular, né, que são, desde que o homem é homem, que é até uma frase que, de repente, também denota aí muito peso, às vezes, homem. O homem é aquele que tem que carregar o mundo nas costas, né? Então, como eu estava dizendo, da educação à espiritualidade, é sempre cobrado que o homem ocupe os melhores espaços, os primeiros lugares, seja aquele que direciona, seja aquele que tem a maior autoridade. E isso, às vezes, não chega a ser privilégio. Às vezes, isso é um peso. Às vezes, isso cansa. Às vezes, isso projeta enfermidades, né? Dificuldades e tudo, das mais diversas. E, então, assim, esse movimento do Homens em Conexão é um movimento que vem acontecendo aí. Inclusive, tem um documentário. Esqueci agora também o nome do documentário. Procurem o Movimento Homens em Conexão, que você encontra lá um documentário que vai discutir essas questões, que a partir daí a gente conhece várias iniciativas pelo Brasil com essa perspectiva de cuidado aos homens, né, em face da questão da masculinidade tóxica. Do autocuidado, né? E do cuidado coletivo, né, essa coisa, né, dos homens se abraçarem, se escutarem e tudo mais. O autocuidado, eu acho que ele é estimulado a partir do momento em que o homem se reconhece homem com fragilidades, com problemas, né? Como ficaria a questão de gênero nisso, Otto? Só para a gente encerrar. Não entendi, repete. Como fica a questão de gênero nesse lugar? Então, a questão de gênero também é outro peso, né? É outra coisa que está aí na ordem do dia, né? A gente tem muitas discussões nessa linha da questão do gênero, né? E que também, quando se fala em gênero masculino, a gente está falando desse que tem maior projeção na sociedade, no sentido, às vezes, do comando, da autoridade e tudo mais. E aí a gente sabe que o homem é homem, mulher é mulher, mas todos são humanos e todos têm as suas fraquezas, as suas dores, e, né? O que a gente precisa é ser mais sensível no sentido de acolher e no sentido também de se expressar. Então, acho que a promoção de espaços terapêuticos ou não, mas com a ideia de reconhecimento de todas as unidades de questões de gênero é necessário. É necessário. Perfeito. Otto, a gente vai ter que ficar por aqui, né? Porque o nosso tempo já está um pouquinho bem ultrapassado. E eu quero dizer para você, em nome da Abrepaz, que foi muito, mas muito prazeroso, muito legal, uma conversa muito gostosa da gente aqui. Aliás, as pessoas que nós estamos convidando para cá são sempre pessoas muito colaborativas, né? E foi muito bom essa conversa com você. Estou muito feliz disso, da gente ter conseguido fazer isso depois de tantas dificuldades, né, que nós passamos para poder chegar nesse momento, né? Então, eu queria te agradecer. É isso. E com você. Eu que agradeço muito, imensamente a Abrepaz. Conheço algumas pessoas, né, que compõem essa associação, especialmente você, né, que vem aí me estimulando a aparecer cada vez mais nesses espaços para essa troca de reflexões e ideias. Eu acho muito valoroso nesse momento. E estamos aí, esperando passar esse momento em que a gente está no distanciamento social,
não podendo estar mais dividindo espaços, né, e respirar o mesmo ar, e se abraçar e tudo mais, e esperando tudo isso passar para que a gente possa retomar nossas atividades presenciais, para que a gente possa estar nos coletivos sociais e nos espaços de expressão sensíveis. E é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu quero deixar aqui registrado e agradecendo também a presença do Luiz, dos que estiveram aqui. O Luiz, ele diz aqui, Franco e Otto, amigos, me orgulho muito de vocês. Luiz, muitíssimo obrigado. Nós também nos orgulhamos de você. Valeu, Luiz. A Vera Rocha também colocou aqui, olha, pena que eu tive que sair. Parabéns a vocês pelo assunto. Gosto de temas da saúde mental e arte, em especial a teatral. Muitíssimo obrigado, Vera, por você também ter estado aqui colaborando conosco e ter dado a sua opinião. Obrigado também ao Aderaldo, ao Francisco Linhares e a todos aqueles que passaram por aqui e não puderam ficar conosco, mas que estiveram aqui passando nesse nosso bate-papo. Otto, muitíssimo obrigado, tá bom? Esperem nos bastidores, ok? Valeu, grande abraço. Valeu, obrigado, Otto. Bom, pessoal, eu quero demais agradecer mais uma vez a presença do Otto, a Abrepaz agradece, e a gente vai ter aqui na próxima semana um bate-papo sobre a peça André. O espetáculo André é um espetáculo feito com uma consciência de discussão sobre alguns princípios e questões espíritas. Foi um espetáculo feito por mim, dirigido por mim, com a atuação do Pedro Vilela, e eu ainda estou a confirmar se o Pedro Vilela vai estar conosco ou não, mas de qualquer modo, se o Pedro não estiver, a gente vai estar aqui a semana que vem, na quinta-feira, discutindo e conversando sobre essa peça, que é maravilhosa, tem imagens maravilhosas e tem uma temática deliciosa. Então, até lá. Um grande abraço e muito obrigado.